Dando continuidade à nossa conversa sobre punção venosa periférica, nós estamos falando sobre os dispositivos envolvidos nesse procedimento de enfermagem. Terminamos a primeira aula falando lá sobre o scalp, conhecendo um pouquinho o butterfly, o gel, o abocate. E agora a gente abre a segunda aula falando ali sobre esses dispositivos que eles nos auxiliam ali na manutenção desse acesso venoso periférico que é instalado no paciente. Então, assim, a gente instala o acesso venoso, instala o catéter venoso lá periférico e a gente vai instalar esses dois dispositivos. Um a gente chama é muito conhecido no nosso meio como torneirinha, né? Ou dânula, e é também ou o extensor aqui, né? Que a gente pode deixar lá, pode encontrar também no paciente quando ele está pulsionado. Esses dois dispositivos são dispositivos que nos auxiliam lá durante a terapêutica que o paciente está com esse acesso venoso. Importante a gente também, para a gente ter o conceito, para a gente ter o conhecimento, para entender o que a gente deve fazer, os cuidados e por que são tomados, a gente olhar o dispositivo. O dispositivo, ele tem a dânula aqui, ele tem as 3 vias, né? Um vai para o paciente e os outros 2 para a administração. Lembrando, né, que o acesso venoso periférico, ele é aquela porta de entrada, né, do meio externo para o meio interno. Recordando, teve uma ruptura ali na nossa proteção, ali na pele, para que a gente pudesse introduzir medicamentos, algo que ajude ali na terapêutica, no cuidado do paciente ali direto na nossa corrente sanguínea. Então, se é uma porta de entrada, lá o catéter, e aqui esses dispositivos eles estarão conectados ali no catéter, nós temos que ter muito cuidado no controle de infecção, no manuseio desses dispositivos. Não raro a gente vê o paciente, quando o paciente está com catéter venoso periférico, a gente vê o descuido da equipe de enfermagem com os oclusores, né? Ou seja, a gente tem a dânula instalada e a gente bota o oclusor, a tampinha, que muitas vezes a gente fala, a gente acaba colocando em cima da mesa de cabeceira do paciente, não manuseia com devido cuidado. Então eu tenho aqui esse dispositivo de 2 vias, valvulado, né, que nos ajuda bastante já também aqui no controle da infecção. Tem que ter cuidado ali durante a punção venosa, durante o preparo da pele. Nós também temos que ter cuidado ali durante o manuseio, né, desses dispositivos quando a gente está ali administrando medicação nesse paciente. Identificada a necessidade de o paciente ser pulsionado, precisa o paciente ser avaliado, né? Há algumas contraindicações, né? Então, há locais que deve-se evitar a punção, tem locais que são indicados como aqueles prioritários para punção. Então, a gente não deve utilizar veias de pernas ou dos pés, pela maior probabilidade de estase venosa que pode ocasionar um trombo. Deve-se também evitar a proximidade entre o local da nova punção e o local da punção anterior, ou seja, o paciente está numa terapêutica ali endovenosa e ele vem ficando alguns dias com acesso venoso periférico ali. Tem que trocar ele. Quando a gente vai trocar esse acesso venoso, nós temos que tentar evitar a nova punção, que ela seja próxima dessa punção anterior. Então, também é contraindicado a punção em membro correspondente à mastectomia, né, com esvaziamento ali ganglionar, fístula arteriovenosa também é contraindicado. Evitar puncionar as veias ali esclerosadas ou de membros paralisados, edemaciados ou com lesões. Verificar ali na punção ali, verificar a presença de dor e de edema. Isso nos diz ali que aquela veia pode ter sido transfixada ou que o líquido ali onde está aquela punção ali, ele está sendo extravasado nos tecidos. Se isso acontece, a gente tem que retirar esse dispositivo que está ali. Evitar usar as veias anticubitais ali pela limitação de movimentos do paciente, a não ser que se utilize ali dispositivos venosos flexíveis. Evitar veias em articulações, pois podem haver deslocamento ali do catéter, né, e promover ali também uma ruptura do vaso ali, causar uma flebite. E para selecionar o catéter intravenoso periférico ali, né, a gente, na tomada de decisão, teve a prescrição, teve a indicação do uso, a gente foi lá avaliar o paciente para ver onde nós vamos pulsionar
e a gente tem que entender assim qual o tamanho, qual o calibre do catéter que eu vou utilizar ali, né? Principal, gente, a gente tem que escolher o catéter venoso de acordo com o objetivo que se pretende, ou seja, tem que ver a duração ali da terapêutica, tem que ver a viscosidade ali do componente que nós vamos administrar nesse paciente, ver as condições de acesso desse paciente. Então a escolha tem que levar muito em conta o paciente. A punção venosa é um procedimento que é realizado pela enfermagem, mas é um procedimento que é feito pro paciente, para a terapêutica do paciente. Então, o paciente tem que ser o centro do cuidado nesse momento. E aí tem uma informação que a gente muitas vezes a gente não sabe, passa desapercebido, ou a gente pouco, às vezes a gente não vê, né, na nossa prática. A gente muda de setor, muda de unidade, muda de hospital e a gente olha, eu nunca vi isso, deve estar errado, e o desconhecimento faz nós nos posicionarmos de maneira equivocada, que é na administração de nutrição parenteral. Tá? Então, na nutrição parenteral, a gente tem a nutrição parenteral periférica e tem a nutrição parenteral total. Na maioria das vezes, a gente vê no nosso dia a dia a nutrição parenteral instalada lá no acesso venoso central, mas ela pode sim ser instalada no acesso venoso periférico. Para isso, a osmolaridade final ela não pode ser igual ou maior que 900 mol. O que isso quer dizer? Quando eu pego lá a minha. Vou instalar a nutrição parenteral, eu vou lá e dou uma olhadinha lá no rótulo dela. Se a osmolaridade tiver acima de 900, igual ou acima de 900, ela não pode ser administrada em acesso venoso periférico, só em acesso venoso central. Então acho bem importante, se tu puder aí na tua prática diária, quando tu vê uma nutrição parenteral, tu vê se ela é nutrição parenteral periférica, tem relação ali, ela deve ter a osmolaridade abaixo de 900, tá ali no rótulo dela. Se ela for nutrição parenteral total, deve estar com a osmolaridade acima de 900. Para atender a terapia intravenosa, então, deve ser selecionados os catéteres de menor calibre e comprimento de cânula. Para quê, gente? Eu tenho que lembrar que eu não posso obstruir o vaso. Ou seja, se eu boto um catéter muito calibroso numa veia, há o aumento da possibilidade de eu obstruir o vaso. Catéteres com menor calibre causam menos flebite mecânica, irritação da parede da veia pela cânula, menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. E vamos lembrar, um bom fluxo sanguíneo, por sua vez, ajuda na distribuição dos medicamentos administrados e reduz o risco de flebite química, ou seja, irritação da parede da veia por produtos químicos. Aqui dois conceitos que caem muito aí às vezes em seleções para serviços aí na enfermagem. A diferença de flebite mecânica de flebite química. Então a mecânica é a irritação da parede da veia pela cânula, pelo catéter. A flebite química, irritação da parede da veia por meios químicos. O paciente com acesso vascular difícil requer avaliação cuidadosa da real necessidade do acesso venoso periférico e um trabalho colaborativo entre toda a equipe de saúde para discutir ali as opções apropriadas. A gente às vezes imagina, às vezes a gente pensa que o acesso venoso periférico é só ele que pode resolver o problema do paciente ali, ou só ele atende às expectativas do paciente. O que na verdade não é bem assim, né? Então, se a gente vê um paciente que ele tem uma rede venosa difícil, cada vez que ele vai ser pulsionado ali, ele demanda múltiplas tentativas, né? Então, avaliar o paciente como um todo, poder conversar com toda a equipe que cuida desse paciente, para aí sim poder tomar uma decisão apropriada. A gente tem que a orientação da Anvisa, e essas orientações que estou dando para vocês agora aqui, que a gente está conversando junto, são orientações que elas vêm aí no caderno da Anvisa. Então, a Anvisa diz que a agulha de aço ali ela só deve ser utilizada ali
para a coleta de amostra sanguínea e a administração de medicamento em dose única, sem manter o dispositivo ali no sítio, ali, né? Então, não manter o catéter agulhado. Então, o nosso scalp, o nosso butterfly que a gente mostrou lá, ele serve muito para isso aqui. Se a gente quiser coletar ali material para laboratório, se a gente quiser administrar um medicamento ali em dose única, ok, a gente até pode usar ou a agulha diretamente ali, né? Se a gente quiser direto a seringa com a agulha, para coleta e para administrar, ok, né? Mas não deixar instalado ali. E sobre a escolha do sítio de inserção, onde nós vamos pulsionar o paciente? Então, para pacientes adultos, as vias de escolhas ali são as das superfícies dorsal e ventral dos antebraços, que pode acomodar catéteres de maior dimensão, tais como cefálica, basílica, medianas do antebraço, cotovelo e dorso da mão. Veias de membros inferiores não devem ser utilizadas, né? A menos que seja absolutamente necessário, em virtude do risco de embolias ali e tromboflebites. Dificilmente a gente vê, né, aí na prática diária, aí alguém, um adulto aí com um membro inferior ali pulsionado. Os membros inferiores não devem servir de escolha, mas caso seja absolutamente necessário, tu tá numa emergência, tu precisa de um acesso venoso, não conseguiu em membros superiores, vai lá e pulsiona o membro inferior lá. Nós temos sempre que avaliar o risco-benefício ali para o paciente. Nos pacientes pediátricos ali, então a gente selecionar aquele vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita, considerando as veias da mão, do antebraço e braço, região ali abaixo da axila. A gente tem que evitar ali, em pacientes pediátricos ali, a área ali anticubital. Para crianças menores de 3 anos ali, então também pode ser consideradas as veias da cabeça. Caso a criança não caminhe, a gente considerar ali as veias do pé. Considerar a preferência sempre do paciente ali para a seleção ali do membro, para a inserção do catéter, né? Incluindo a recomendação de utilizar sítios do membro não dominante do paciente. Então a gente tem para nós é uma conversa, é uma construção ali para a gente definir onde vai pulsionar. De maneira geral, né, se a gente pensar ali no paciente adulto ali, a gente tentar buscar ali, a gente saber então, que são as veias do antebraço, a gente tentar procurar ali a mão não dominante desse paciente, né? E conversar com o paciente ali para ver onde ele sente que fica mais confortável. Tá bem? Terminamos aí a parte 2 dessa nossa conversa aí sobre punção venosa periférica. Nos encontramos agora na aula 3.